Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desde agora e para sempre. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando nossa programação A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Temos uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Nesta manhã de terça-feira, dia 9 de abril do ano 2024. 9 de abril do ano 2024. E somos gratos a Deus por este novo dia de vida que Ele nos dá. Somos gratos a Deus por poder estar vivos. Você já agradeceu a Deus nesta manhã? Você já agradeceu ao Senhor pelo milagre da vida? Queremos compartilhar uma palavra de Deus nesta manhã que está no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo número 1, a partir do verso número 6. A palavra de Deus começa dizendo: Admiro-me de que tão breve vós desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Assim começa praticamente a carta de Paulo, logo após a saudação à igreja de Gálatas. Alguns acreditam que esta carta foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, lá entre os anos 48 e 49 depois de Cristo. Já outros teólogos estudiosos dizem que foi escrito entre o ano 51 e 53 depois de Cristo. Seja qual for a data em que ela foi escrita, é uma palavra que fala conosco nos nossos dias de hoje, nos nossos dias atuais. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela é útil para corrigir, para instruir, para nós disciplinar. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. E esta palavra, hoje, mais que nunca, fala muito com a nossa igreja contemporânea do século número 21. Admiro-me de que em tão breve vós desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Já lá no começo da igreja, no século I, já então existia alguns que queriam desviarem a verdade do evangelho para doutrinas de homens, para ensinamentos errados, para tradições. Qual era o grave problema que estava acontecendo na igreja de Gálatas? Era que se estava infiltrando de uma maneira dissimulada dentro da igreja costumes judaicos. Estava sendo introduzido dentro da igreja de Cristo, a igreja do Senhor, partes da lei, ou melhor dito, levando a que os gentios viessem então a praticarem também a lei, assim como os judeus. E continua dizendo o apóstolo Paulo, o qual não é um outro. Entretanto, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A história é que a igreja de Gálatas, dos Gálatas, eles estavam crendo mais na lei, nas obras, que na própria graça de Deus. Como chegaram a isto? Alguém começou a ensinar, alguém começou a pregar isto, alguém começou a introduzir isto no meio da igreja, desprezando a graça do Senhor, desprezando a obra do Filho de Deus na cruz, deixando de lado isto e colocando
como que poderiam ser salvos através da lei, através das obras, quando a salvação ela nos é otorgada, ela nos é dada, ela é uma dádiva que vem de Deus para as nossas vidas. É um presente não merecido. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos ser salvos, porém Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, Ele então envia o seu Filho unigênito para que venha morrer numa cruz, para que venha assim então criar uma ponte entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e esta ponte ela é criada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos os bons dias para Rita, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de Rita e da sua família. Queremos dar também nesta manhã nossos bons dias a Nananda, ali na cidade de Rosário do Sul, se não me engano. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, tanto ela como a sua família. Porém, continua dizendo a palavra de Deus, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vós pregar algum outro evangelho, além do que vós pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vós lhe dizemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar vós outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Pois é. Que evangelho nós estamos vivendo hoje? Que evangelho nós estamos vivendo hoje? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje? Que tipo de evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado? É verdadeiramente o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré? Olha, se nós nos deter por um momento, nós vamos ver que as mesmas práticas que se fazia lá na época dos Gálatas, do ano 50, por lá, 51, no primeiro século, são práticas também que já têm se introduzido hoje, nos nossos dias, na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda tem mais coisas que estão sendo acrescentadas e que está desviando o foco, que está desviando a verdadeira mensagem de arrependimento, de salvação, de cura, de libertação. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós começamos a ler o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar ali uma das primeiras palavras pronunciadas pelo João Batista foi arrependei-vos. Quando nós continuamos lendo e vamos ler as primeiras palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai também falar de arrependimento. Esse é o começo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Arrependimento, salvação, transformação da nossa mente, novo nascimento. Lá em João 3, quando ele fala com Nicodemos, são coisas que hoje praticamente não estão sendo anunciadas, não estão sendo pregadas nos púlpitos das nossas igrejas. Que evangelho estamos vivendo nos dias de hoje? Estamos vivendo o evangelho que está esperando
que crê na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estamos nós realmente preparados para participar do arrebatamento da igreja? Que estamos nós pregando? Porque o Evangelho tem chegado aonde ele chegou? Porque o Evangelho tem chegado aonde ele chegou? Hoje tem pessoas que não leem a palavra de Deus. Tem homens, mulheres, cristãos que não leem a palavra de Deus. Porém, correm de norte a sul, de leste a oeste, em procura de revelações. Quando têm a própria revelação diante dos seus próprios olhos. Ali está a palavra de Deus presente. Ali está a palavra de Deus num instante na sua casa. Ali está a palavra de Deus numa mesa ali na sua casa. Porém, ela não é aberta. Ela não é lida. Eles não conhecem a profundeza, não conhecem as bênçãos, as promessas de Deus que estão ali escritas na sua santa e soberana palavra. Como chegamos a esta situação? Como chegamos a esta situação na qual a igreja está vivendo hoje? Por que chegamos nesta situação? 1 Timóteo, capítulo número 4, a partir do verso número 1, vai nos dizer da seguinte maneira: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo nos nossos dias de hoje. O homem de Deus deixou a palavra de Deus para correr detrás de ensinamentos demoníacos. Eles não são assustadores, mas sim vão nos separando da graça de Deus. São aquelas astutas armadilhas preparadas por Satanás, que estão lá em Efésios, capítulo número 6, onde o apóstolo Paulo diz que é para estar firme e resistir às astutas ciladas do inimigo. Deixemos de lado toda sorte de ensinamento perverso, enganador, que está longe da realidade do Evangelho de Cristo, e que venhamos voltar ao princípio, à senda antiga, ao caminho antigo, à verdadeira palavra de Deus, e começar a viver a experiência que viveu a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha 3 coisas que eles faziam, e que eles estavam unânimes, que eles estavam juntos, que era a oração, a comunhão e o partir o pão. A igreja caminhava como um só homem. Não existia divisões, não existiam denominações, não existia uma igreja sem reino. Mas pouco a pouco Satanás começa a introduzir dentro da igreja de Cristo, utilizando-se de homens e de mulheres que deixam brechas, que são enganados facilmente. Então ele vai trazendo outro evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Continua dizendo a palavra de Deus em 1 Timóteo 4, agora no verso número 2, falando mentiras em hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada
com ferro quente. A palavra de Deus é que está dizendo, falando mentiras, em hipocrisia. Se prega um evangelho de fantasia. Se prometem coisas nos púlpitos, como se os pastores, apóstolos, evangelistas, eles tivessem todo o poder de lhe poder otorgar aquilo que você está desejando. Hoje as pessoas correm de denominação em denominação. Hoje eles estão aqui, amanhã estão em outro lugar, porque estão à procura de um pastor que tenha poder, quando o verdadeiro poder provém de Deus. É a sua fé que vai abrir os céus sobre sua família, sobre sua casa, sobre sua vida. É a sua fé, é a sua fé. Você tem que crer no que está escrito na palavra de Deus. Devemos de ser mais críticos. Devemos de examinar as escrituras. Os cristãos de Bereia, eles foram mais ilustres, mais sábios que os outros, pois eles esquadrinhavam as escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado para eles era realmente o que estava escrito. Se era realmente dessa maneira como estava sendo pregado. Continua a palavra de Deus. Nós estamos de volta à folha, aqui vai falar de que estão proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos, que Deus criou para ser recebido com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. E a palavra de Deus vai continuar dizendo, porque toda criatura de Deus é boa e não é nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Agora logo, de repente o apóstolo Paulo, ele vai trocar rapidamente aqui em Timóteo, no versículo número 6, e vai dizer, propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Ele está dizendo para Timóteo ir contra todas estas práticas, ir contra essas doutrinas demoníacas que têm entrado dentro da igreja. No livro de Judas vai nos falar que nós devemos de contender pela nossa fé. Devemos sim de contender pela a nossa fé. Contender pela fé. Falar a verdade. Pregar a verdade. Pregar a verdade. Paulo está dizendo, na verdade, aos Gálatas, que ele se admira de que em tão breve tempo se desviaram da verdade. As pessoas conhecem a palavra de Deus, começam a caminharem com o Senhor, começam a crescerem espiritualmente e ali, na volta da esquina, estão os enganadores. E se essa pessoa não vigia, não ora, não conhece a palavra de Deus, ela é facilmente enganada. Facilmente enganada. Tenho ouvido nestes dias alguém dizer que não é necessário abandonar absolutamente nada para servir ao Senhor. Não é necessário ter uma mudança de vida para poder ser salvos. Quando a palavra de Deus nos fala que nós devemos de nascer de novo, quando a palavra de Deus nos fala de que as coisas velhas passaram e todas são feitas novas, quando a palavra de Deus nos fala que pelo poder do sangue de Jesus, nossa mente ela é renovada, ela é regenerada pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do Evangelho, nós somos transformados.
somos libertos. Nossa mente, ela vem tornar-se livre. Nós agora temos uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de caminhar com Cristo. Admiro-me, disse o apóstolo Paulo, admiro-me de que em tão breve vós desviaste daquele que vos chamou. Agora, quando ele fala no versículo número 8, porém ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vós pregasse algum outro evangelho, além do que vós pregamos, que seja amaldiçoado. Quantas pessoas você conhece de que falam, de que pregam aquilo que os anjos têm feito para elas? Tem alguns lugares onde até se faz o dia do culto aos anjos, onde se adora aos anjos. Faz já algum tempo, uma pessoa que frequenta uma dessas denominações, ela nos contava e falava como ali os dirigentes, aqueles que estão à frente do trabalho, ensinavam elas a moverem seus braços como se fossem asas de anjos. Eu me pergunto, onde está escrito isto na palavra de Deus? Onde está escrito isto na palavra de Deus? Alguns, em vez de estarem na presença de Deus, orarem a Deus, terem um tempo de búsqueda, de estar na presença de Deus, de apresentar sua causa ao Senhor, eles encontram mais fácil caminhar por um caminho de salvo. E estes costumes pagãos têm se estendido por toda a igreja do Senhor. São várias as denominações que fazem estas coisas. Ou colocam sua fé no óleo, um copo com água. Ouvi nestes dias um desses líderes que tem essas grandes aglomerações de pessoas que vão ali para ouvi-lo, dizendo que pessoas que comeram um pedaço da sua gravata foram curadas de câncer. Essas pessoas estão com as suas mentes cauterizadas. Elas não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Teve um cidadão por aí que vendiam nas suas congregações, nas suas denominações, toalhas com seu próprio suor, para que fossem curadas, para que fossem libertas. Admiro-me, diz o apóstolo Paulo, admiro-me de que tão breve vós desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. O evangelho que escraviza. O evangelho que não te dá a verdadeira liberdade. O evangelho que a tua total dependência é de um homem e não de Deus. Onde a total dependência agora é de um homem e não de Deus. Que nós possamos voltar a viver o verdadeiro evangelho. O evangelho da regeneração, do arrependimento, da renúncia ao pecado, da renúncia à concupiscência da carne, dos olhos, a viver em santidade. Estas coisas pareceria ser que hoje não se fala muito de viver em santidade, de viver afastados, apartados do pecado. Não se está falando muito disto hoje. É mais bem
Tudo eu posso daquele que me fortalece. É verdade, mas até que grau o Senhor está te fortalecendo? O Senhor vai fortalecer aqueles que o procuram em espírito e em verdade. O Senhor vai fortalecer aqueles que vivem em santidade. O Senhor vai fortalecer aos seus filhos. O Senhor vai fortalecer aqueles que estão na sua presença. Não é por um simples objeto que eu possa levar para minha casa que eu vou me sentir fortalecido por Deus. Admiro-me de que tão breve vós desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Meu Deus e meu Pai Celestial, nesta manhã, Senhor Deus, eu quero agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Senhor, que teu nome venha a ser glorificado, que teu nome venha a ser exaltado. Senhor eterno, que nós possamos, ó Deus, viver o verdadeiro evangelho. Que possamos, ó Senhor, caminhar lado a lado contigo, meu Pai. Seja teu Espírito Santo nós guiando, nós libertando, nós dando sabedoria e nós dando graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.